Bom, boa noite a todos. Uma grande alegria estar mais uma vez aqui na casa do nosso Deus para aprender um pouco mais sobre Ele por meio de Sua palavra, amém? Convido a todos a estarem abrindo as Bíblias em João capítulo 3. Estaremos lendo do verso 19 ao 21. João capítulo 3, do verso 19 ao verso 21. Amém? Todos acharam? Diz assim, então, irmãos, verso 19: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, esta noite eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos o seguinte tema: como vencer a ignorância do homem? Mas para nós podermos entrar em si no tema, eu gostaria de ver um pouco a respeito de um personagem. Vamos abrir em Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, verso 13 e 14. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmãos, a partir desse texto aqui, eu faço a seguinte pergunta para vocês: como alguém pode deixar de seguir o caminho espaçoso da falta de conhecimento ou da ignorância do homem? Se nós formos pesquisar no dicionário, a definição de ignorância, ele nos dá o seguinte resultado: condição de quem não é instruído, falta de saber e estado de quem ignora ou desconhece. Com essa definição aqui, irmãos, nós podemos pensar e dividir a ignorância do homem em três partes: a ignorância cultural, que é referente aos fatos estabelecidos e pelo conhecimento humano; a ignorância social, que ela é referente aos fatos legais relacionados ao país em que ela vive; e a ignorância espiritual, que é o nosso tema dessa noite, e que é a mais terrível de todas, porque ela se refere à questão existencial da pessoa, e assim essa pessoa ela não tem respostas verdadeiras, reais e bíblicas. Respostas para perguntas, irmãos, que são importantes. Por exemplo, de onde eu vim? O que eu sou? Por que eu estou aqui? E para onde eu irei quando eu morrer? Irmãos, se nós vermos alguns exemplos atuais aqui em nossos tempos, nós podemos ver que muitos homens, eles possuem um bom conhecimento, uma boa sabedoria cultural e social, que influenciam eles apenas em objetivos imediatos e passageiros para a sua vida. Por exemplo, projetos, planos, alvos a serem alcançados, trabalho, estudo, saúde, enfim. Mas estes homens que nós podemos dizer que são sabidos, eles ainda permanecem na mais escura ignorância espiritual. Irmãos, para se abandonar este caminho espaçoso da ignorância espiritual e voltar-se para o caminho estreito, como nós lemos lá, que é o da vida, a fim de vencer esta ignorância, o homem ele precisa passar por três passos.
três passos que são indispensáveis e indiscutíveis. O primeiro é reconhecer a si mesmo como ignorante. Segundo é encontrar quem pode ajudá-lo com isso. E o terceiro ponto é se submeter ao ensino, à instrução que é passada por esta pessoa. Agora sim nós vamos entrar no personagem. Nós vamos ver agora um grande exemplo a respeito da ignorância espiritual. Quando Cristo encontra Nicodemos, esta é uma grande ilustração para o que iremos tratar hoje. Em João, irmãos, 3, o verso 3 e 5, vamos fazer essa leitura rapidamente. João 3, 3 e 5, do 3 ao 5 no caso. Diz, todas as coisas, perdão, irmãos. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, irmãos, nós podemos ver como Nicodemos era um homem ignorante espiritualmente falando, que ele levou em consideração aquilo que Cristo estava falando para ele no sentido literal, mas não era isso que Cristo estava tentando dizer para ele. Nicodemos, ele realmente se achava um mestre, um homem conhecido, mas ele trilhava esse caminho espaçoso da ignorância humana, o caminho das obras. E assim ele desconhecia a sua própria condição de perdido e a sua total incapacidade de salvar a si mesmo. Mas, irmãos, para o bem de Nicodemos, ele teve um encontro com aquele, o único que verdadeiramente podia ajudar ele, e assim conduzi-lo ao caminho estreito. Ele encontrou o único método de Deus para resgatar o homem pecador, ou seja, o seu Filho. Como diz lá em João 3,16. Não precisam abrir. E aqui, irmãos, nessa passagem de Nicodemos, nós podemos ver a ação amorosa do nosso Senhor Jesus Cristo para com a vida de Nicodemos. Assim, ele expõe a ignorância espiritual de Nicodemos. Ele mostra a esse homem que as obras não podem salvar o homem. E ele afirma que somente Deus pode ajudá-lo. E que por ele mesmo, por Jesus, iniciou-se a obra para salvar o homem pecador, que é totalmente incapaz de fazer algo por si mesmo. E assim, irmãos, ele convida a Nicodemos a crer nele, a confiar nele, como único e suficiente meio que Deus usa para sanar o problema do pecado, concedendo assim o perdão e a salvação e o novo nascimento. Mas voltando ao tema, como vencer a ignorância do homem? Irmãos, no discorrer do nosso texto inicial aqui de João 3,19, nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Vamos voltar lá, João 3,19. Aqui no 19, irmãos, a primeira parte do versículo diz, e a condenação é esta. Aqui, irmãos, nós podemos ver que a condenação é um fato bíblico de que toda a humanidade nasce atrelada. A condenação, sim, daqueles que não creem em Cristo. Aqui em João 3, vamos ler o verso 18. Diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o Cristo, Jesus, nosso Senhor. Condenação também, irmãos, daqueles que não o conhecem ou conscientemente ignoram a ele. No verso 19 ainda de João 3. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E também condenação daqueles que permanecem no caminho espaçoso
da salvação por obras religiosas. Ainda em João 3,18 diz que quem não crê nele, é preciso crer em Cristo. Na segunda parte, irmãos, do versículo 19, nós podemos ver que Deus ele enviou um Redentor ao homem, ao mundo. Que a luz veio ao mundo. Essa luz é Cristo. É o cumprimento, é o realizar das promessas. O Messias que veio resgatar o povo dos seus pecados, reconciliando assim o homem com Deus. João, capítulo 1, verso 4 e 5, irmãos. Assim Deus enviou o plano e o cumprimento da promessa de Deus para salvar o pecador. Diz assim, João 1, verso 4 e 5. Nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então aqui, irmãos, nós podemos ver que Jesus é a luz, é a vida. Ainda em João 3, irmãos, o verso 19, vamos continuar. Diz assim, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqui, irmãos, Jesus está se referindo aos líderes religiosos judaicos, que eles preferiam por vontade própria permanecerem ignorantes. Mas, irmãos, esse texto também pode se aplicar a nós. Pode se aplicar a todos os perdidos pecadores, que ainda hoje preferem qualquer coisa menos a Cristo. Como, por exemplo, as atrações religiosas que temos em nossos tempos. Dentro de muitas igrejas, irmãos, as pessoas elas permanecem nesse estado de ignorância. Estado de ignorância a respeito da sua vida, da sua própria condição espiritual. E alguns ainda, teimosamente, eles se recusam a reconhecer a sua condição de perdidos ou de total inabilidade de salvarem a si mesmo. No verso 19 ainda de João 3 diz, porque suas obras eram más, não eram aceitas, não eram aprovadas por Deus. Por isso essas pessoas desejam viver assim. Isaías 64:6, irmãos, vamos conferir. Vai falar um pouco mais a respeito disso. Amém? Diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, ou seja, as nossas obras, quer sejam religiosas ou não, Isaías 64:6, está correto? São como um trapo de imundícia, e todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, os nossos desejos, como um vento nos arrebatam. Aqui, irmãos, nós podemos ver que a condição do homem, a condição humana, é de total depravação espiritual. Podemos ver que o homem ele não pode fazer nada por meio de suas obras, não pode fazer nada para ajudar a si mesmo, para conseguir alcançar algo diante de Deus. O homem natural ele está morto em ofensas, pecados e delitos. E assim, irmãos, por esta condição dele, ele não quer e também não se deixa ser julgado, ser medido por Cristo, pelo Espírito Santo e também por Deus, para que seja reprovado. Irmãos, nenhuma obra religiosa ou humana, por mais abrangente, mais socialmente válida, por mais que os resultados dessa obra venham a ser positivos, elas não são aceitas por Deus. Porque Deus, ele exige um pagamento perfeito. Pagamento esse que nós conhecemos, o sangue de Cristo. Sem isso, irmãos, nós não podemos fazer nada perante Deus.
Continuando, irmãos, no nosso texto principal, versículo 20 agora de João 3. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Odeia a luz, como nós vimos, irmãos, a luz é Cristo, ou seja, eles odeiam a Cristo, odeiam ao Evangelho, odeiam ao único, verdadeiro e santo Deus. E esta manifestação de ódio, irmãos, muitas vezes não é apenas verbal, mas também e principalmente, irmãos, por meio de suas vidas, por meio das obras realizadas por essas pessoas. Essas pessoas se declaram como inimigas de Deus. Colossenses, irmãos, capítulo 1, verso 21, vai falar a respeito disso. Amém? Todos acharam? Diz assim: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento. Inimigo como? Pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Ou seja, irmãos, estes homens, essas pessoas ignorantes, espiritualmente falando, elas recusam a oferta de Deus pela ignorância que há nelas, mortas em seus pecados. E assim, irmãos, essas pessoas elas aplicam as suas boas obras achando que estão fazendo algo de bom, quando na verdade estão desprezando a santidade de Deus. Ou seja, quanto mais o homem ele se aplica à religião, vamos assim dizer, religiões humanas como mérito de salvação, mais ele se distancia da verdade e da salvação de Cristo. Continuando, irmãos, no verso 20, diz assim, João 3,20, não vem para a luz, e não vem. Aqui, irmãos, quem está dizendo isto é Cristo, manifestando assim a natureza do homem. Ele não quer vir. Eles não querem vir para a luz. Como nós vemos, Jesus é a luz do mundo. João 8,12. Vamos ler. Estamos aí pertinho. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, os homens que não vão a Cristo, que não o reconhecem, que não o desejam, não se submetem a Ele, eles vão permanecer, irmãos, na escuridão, até que os séculos sejam consumados. E assim, irmãos, nós conhecemos o destino daqueles que desprezaram ao nosso Salvador em vida. E eles não se submetem, irmãos, porque eles não estão prontos a aceitarem a Cristo. Eles aceitam a qualquer um, menos a Cristo, porque eles não querem um compromisso. Eles não querem uma responsabilidade. Eles não querem um jugo sobre suas cabeças. Continuando, irmãos, João 3, verso 21. Para que suas obras não sejam reprovadas. E assim, irmãos, eles fogem para que o que eles fazem não seja descoberto, não seja manifesto, que o pecado deles não seja exposto, não seja revelado, trazendo assim a vergonha para eles, e a culpa e a condenação. E assim, irmãos, o homem, para desviar a culpa dele, ele foge assim da responsabilidade por vários meios que nós conhecemos hoje. Pode ser esse meio um tratamento psicológico, pode ser esse meio drogas, transferência de responsabilidade, ou, extrapolando, pode até dizer que ele é alvo de uma maldição hereditária.
E assim, irmãos, o homem ele vai cauterizando a si próprio, cauterizando a sua própria consciência. 1 Timóteo, irmãos, capítulo 4, verso 2. Convido a todos a estarem abrindo. Diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, irmãos, tem aquele ditado, né? Quanto mais você fala uma mentira, ela pode se tornar verdade. Talvez para você, mas para Deus não. Deus conhece a verdade. E assim, irmãos, esses homens, eles não aceitam a legislação divina, pois eles não desejam entender, compreender e reconhecer que eles têm essa necessidade de um Salvador. Eclesiastes 12, no verso 14. Vamos ler também, irmãos. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Amém? Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, irmãos, não há para onde fugir, não há o que fazer para esconder. Seguindo, irmãos, em João 3, no nosso verso 21, diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade vai a Cristo, confessando-o como seu Senhor. Ele vive a verdade por tê-la recebido e por ter crido nela, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. João 14, 6, irmãos. Está pertinho, vamos ver também? João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a verdade. E o salvo, irmãos, ele deseja a verdade, ele deseja Cristo, a sua presença, ele deseja a sua instrução amorosa, a sua correção, o seu controle, os seus ensinos e suas doutrinas. Não precisa abrir, irmãos, mas em 2 João, capítulo 1, verso 9, diz: todo aquele que prevarica não preserva na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem preserva, ou seja, quem absorve, quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, irmãos, o salvo, ele corre a Cristo incessantemente. Ele corre à sua palavra eterna. Ele está atento a observar suas ordenâncias. Ele reconhece-se como sendo ignorante e assim ele deseja a sabedoria de Deus. João 3, 21, continuando. A fim de que as suas obras sejam manifestas. Ou seja, irmãos, para que a vida, para que o testemunho pessoal, para que o crescimento espiritual, amadurecimento cristão e perseverança na fé, por isso ele corre a Cristo. Não para acumular glória para si mesmo, para se vangloriar, mas sim para glorificar e honrar e pregar o Evangelho do Senhor. Gálatas 1:10, irmãos, diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens,
não seria servo de Cristo. Então, irmãos, aquele que é liberto da ignorância espiritual, ele reconhece que ele deve agradar a Deus e não aos homens. O seu propósito, o propósito da sua vida muda. Colossenses 3:23 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E 1 Coríntios 10, verso 31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Continuando, irmãos, em João, verso 21, João 3, 21. Porque são feitas em Deus, ou seja, essas obras são feitas em Deus, em Cristo, em nosso Deus. Ele nos salvou para a santificação e para o serviço. Efésios 4, 22, 23 e 24 diz assim, irmãos: Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ainda em Efésios 5:11 diz: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E Gálatas 3:27 diz: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, irmãos, para concluirmos, nós só podemos vencer a ignorância do homem com a verdade de Deus. Nós só podemos vencer a ignorância do homem expondo o seu pecado, dizendo a ele que ele está longe de Deus, que ele está perdido, que ele terá um fim terrível. E assim, apresentando a ele a Cristo como seu Redentor. Assim nós iremos vencer a ignorância do homem. E se você não tem certeza de sua salvação, não ignore seu estado de perdição, usando às vezes métodos humanos, buscando religiões que nada podem agregar. Mas reconheça-se como um perdido, reconheça-se como um ignorante espiritualmente falando, que você está morto em delitos e pecados, e vá sem demora até aquele que pode verdadeiramente te ajudar, como nós vemos no caso de Nicodemos. Vá até Cristo, pois Ele é a luz que irá vencer as trevas. Arrependa-se e confia nele como seu único e suficiente Salvador. Atos 3, irmãos, 19 e 20, vamos ler. Atos 3, versos 19 e 20. Amém? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Irmãos, se você já é salvo, você já tem certeza da sua salvação, por que você permanece à parte do serviço de Deus? Por que você está afastado? Por que não servi-lo humildemente, em contrição, sendo usado por Deus como um instrumento útil? Reconcilie-se, irmãos, com Deus, não perca tempo. Sirva na igreja local, que é a vontade de Deus para seus filhos. Submeta-se ao ensino de Cristo e aceite também a sua amorosa correção. Hebreus 12:6 diz: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe por filho. Não deixe, irmãos, que a sua ignorância o atrapalhe de chegar aos pés de Cristo, não o atrapalhe de
fazer a obra dele. Amém? Deus abençoe.